Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Enzo Dutra Presoto, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras mirins, em especial a representante da AFS Brasil, senhora Maria do Carmo Luca Aita, e a senhora Lara Beatriz. Público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. As mudanças da adolescência. A adolescência é uma fase cercada por mudanças, sendo elas físicas, psicológicas e sociais, que deixam nos adolescentes a impressão de estarem perdidos. Focando nas mudanças sociais, podemos usar como exemplo 3 delas: a autoimagem, grupos sociais e o relacionamento com os pais. Ao que se refere à autoimagem, é o julgamento que um jovem tem dele mesmo em comparação a outros jovens, como corpo, inteligência, beleza e popularidade. Esses fatores fazem a percepção de que um é melhor que o outro, o que é mentira. Quando o assunto se volta à identificação com grupos diferentes, os cuidados devem ser redobrados. Os adolescentes buscam por reconhecimento para ser aquele que todos admiram. E, para isso, às vezes excedem em alguns comportamentos. Dependendo do grupo, o excesso pode ser desde encantar as pessoas com sua capacidade de estudar e ser bom em tudo o que faz, até o uso de bebidas alcoólicas, desordem nas ruas, brigas, uso de drogas e entre outros. E se o jovem anda com más companhias ou até sozinho, pode-se ocorrer mudanças, como o uso de drogas e alcoolismo. Ou também a necessidade de sucesso e perfeição em tudo, causando assim o início de uma depressão, que muitas vezes é só chamada de drama, mas que precisa de muita atenção. Pois é uma doença, e se não for tratada adequadamente, pode piorar. Os jovens ficam mais tristes, cansados, com problemas de concentração, insônia e choro. E para auxiliar esses jovens e seus familiares, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática que, na maioria das vezes, é motivada pela depressão e que, mesmo com tantos casos crescentes a cada ano, ainda é um pouco difícil falar sobre esse problema. Segundo o site Blumenauense, no ano de 2015, em Santa Catarina, a cidade que teve maior número de suicídios foi Blumenau, com 36 casos, e a maioria de jovens que sofreram pela depressão. Porém, não adianta somente a ajuda do CVV, pois eles não conseguem saber de todos os casos. O acompanhamento, colaboração e apoio das famílias e das pessoas com quem o jovem convive é a parte mais importante para a prevenção do suicídio. Com todas as mudanças na adolescência, que são físicas, sociais e psicológicas, também há os conflitos familiares. Pois quando os adolescentes crescem, eles mesmos buscam sua independência. Já têm suas próprias opiniões. Com a palavra, em a parte, a vereadora mirim Giovana da Silva Mendes de Azevedo. Eu queria primeiro parabenizar o teu discurso, porque eu tenho amigos que têm indício de depressão, e eu sempre tento ajudar eles. Num discurso passado, se não me engano, foi da vereadora Natália, que eu falei que quando você tem um amigo ou um parente próximo que tem depressão, o certo que você deve fazer é apoiar, não é julgar, porque você realmente não sabe o que se passa na vida pessoal dele, né? Que, na verdade, o que a gente sabe é só o mínimo do que acontece. Eu descobri que o CVV, o 188, ele tem uma estação lá na Velha, que é próximo à minha casa. E eu liguei para o 188 porque eu achei muito interessante que dá para ser voluntário do 188 para ajudar os outros. Eu liguei para saber como realmente acontecia. E ajuda muito. Não seria a solução, mas ajuda muito, porque os voluntários eles fazem o melhor assim para a pessoa não pensar em pensamentos suicidas. Mas parabéns pelo teu discurso. Obrigada pela atenção. Obrigada. Coisas da infância passam a ser desinteressantes quando jovens. Alguns amigos que eram legais não são mais. Os adolescentes começam a questionar regras de casa, julgam certas opiniões dos pais. E nem sempre os pais aceitam esse comportamento, pois sentem uma dificuldade em relação à perda de autoridade.
A questão de proteção que os pais têm com os adolescentes muda, pois os jovens já consideram invasão de privacidade e limitação de escolhas, por se sentirem tratados como crianças. Mas a intervenção dos pais é importante, pois fazer escolhas sem ajuda possivelmente poderão colocar em risco sua integridade física, moral ou psicológica. O adolescente também briga com seu irmão, independente da idade. E quando os pais interferem, raramente ocorre uma satisfação de todos. Eu queria pedir para exceder o meu tempo. Lhe concedo mais 1 minuto. Os pais têm características que se refletem em seus filhos. Para que essas características se tornem positivas, torna-se necessário o afeto, a compreensão e o não fechamento das posições rígidas. Assim, a convivência poderá ser prazerosa e saudável. As crianças crescem, e quando viram adolescentes, tudo muda. Seu comportamento, aparência, metas, opiniões. Mas tudo depende da sua convivência com as pessoas e familiares, pois o comportamento que a criança ou adolescente convive que vai definir quem ela é. Fontes retiradas do site Portal Educação e CVV. Obrigada pela atenção.